Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais. Pelo canal 22 e pelo HD 522, larga a brasa na TV. A prefeitura paga mais de 4 milhões por ano de aluguéis de prédios nos mais diferentes locais de Ribeirão Preto para tocar a administração. Todo mundo concorda que há necessidade de uma centralização de todos os setores, porque é o munícipe que é prejudicado. O munícipe, o que ele faz? Ele tem que pegar uma certidão, tem que fazer um pagamento ou pegar, enfim, débitos, ele tem que percorrer tudo isso em distante. Aí deram várias opções. O educandário, o prédio da CETEP, não sei quem. Gente, a prefeitura tem na mão o queijo e a goiabada. O Parque Permanente de Exposições é um local imenso, com muitas construções e boas construções que foram feitas no tempo do pai do prefeito Nogueira. Lá você pode fazer um centro administrativo sem escadaria, sem nada, em que o munícipe pode percorrer. Mas vai ser difícil, porque o munícipe vai ter que ir até lá. Tá bom, se você fizer o roteiro do labirinto que o cidadão percorre hoje para poder obter o que ele precisa na prefeitura, certidões, guias, etc., ele vai ter que correr a cidade inteira, quase. Então, por exemplo, se ele está no protocolo, na Cerqueira César 371, ele vai ter que ir para o Mosteiro para pegar a Secretaria da Administração. Vai ter a Secretaria da Educação lá também. Então, a Secretaria da Cultura. Aí depois ele sai, vai para o Palace, vai para Lafayette, número 1000. E aí vai vendo, vai para o setor social, na Rua Augusto Severo. Você vai rodar a cidade inteira. Tá certo que a administração centralizada, ela muda o eixo. Hoje, para que serve o Parque Permanente de Exposições, que foi aonde começou FEAPAM, etc. Que depois se transformou nesse agronegócio, que é o sucesso hoje, e não é lá. Serve hoje para quê? Micareta, bebedeiras homéricas, cheiração, cafungação, certo? E tantas corridas de kart, mas não serve para nada mais. Cada vez que faz uma micareta, tem que reparar e, no fim, sobra para quem? Para a prefeitura. Quem vai arrumar? E mais, ninguém aguenta mais o som alto do Parque Permanente de Exposições. Quer dizer, nós vamos segurar a cabra para cabrito mamar. Nós fazemos todo o sacrifício, vem o pessoal, os promotores de eventos, lota toda a região, sem estrutura, e eles ainda ganham dinheiro, vão embora e tchau e benção. Some na poeira da estrada. Então, gente, está aí, está na mão. Parque Permanente de Exposições. O aeroporto não vai chegar nunca lá. Vai passar por cima, enfim. Se é que vai passar, hein? Se for pista internacional, que eu duvido muito que vai ser transporte internacional. Vai ser um grande aeroporto e tal, porque transporte internacional, eu duvido. Os grandões lá de cima estão tudo arreglado nos grandes aeroportos, por detrás, na mão de laranja e testa de ferro. Ouça o que eu estou falando. Então é isso, gente. Parque Permanente de Exposições. Prefeito, pense nisso. Daqui a pouco eu volto para falar com Laerte Carlos Augusto, presidente do Sindicato de Servidores. Tem novidade. Senhores, servidores, tem novidade. Novidade nova, depois do intervalo. O Buffet Lona Branca oferece o espaço ideal e a garantia dos melhores serviços para que seu evento seja um sucesso.
Espaço amplo e diferenciado para proporcionar mais conforto para convidados em qualquer tipo de evento, social, corporativo e festas infantis. E o cardápio de qualidade incomparável, com muito requinte, marcas registradas do buffet Lona Branca. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tutti Bebê, Avenida Brás Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Laerte Carlos Augusto, boa tarde. Boa tarde, Morandini. Boa tarde aos espectadores, servidores que nos assistem nesse momento. É importante a nossa vinda aqui para conversar um pouco, trazer um pouco das informações ao funcionalismo. Sejam boas, né? Com certeza. Chega de pepino, né? Com certeza, precisamos de passar uma perspectiva de coisas boas aos nossos servidores. E estou à disposição, Morandini. Eu quero saber o seguinte. Bom, prêmio e incentivo. O Procurador-Geral do Estado, ele determinou, através de uma ação judicial, que se cortasse uma prática que já vinha sendo feita desde a época do Palocci, que foi uma forma de segurar muitos servidores que, pelo baixo salário, estavam migrando para outros setores, principalmente médicos, enfermeiros, dentistas, mas médicos e dentistas. E o que se fez após isso? Vocês tiveram reuniões, tiveram uma comissão tripartite, discutiram. E depois eu quero falar sobre Daerp, a questão dos bombeiros, a questão daquela gratificação também que tinha, e que, não sei se é gratificação, o que era, você vai me explicar direitinho. Como é que está essa situação? Eu tive aqui o Toninho Darras, que fez boas referências ao trabalho do sindicato, dos vereadores e daqueles da administração que participaram desta conferência lá, desta comissão. Com certeza, Bonadinho. Nós participamos já de 2 reuniões, né? A primeira foi a que nós iniciamos na Câmara Municipal, foi quando foi divulgado, os membros queriam participar das comissões, tanto do sindicato, do governo e também da Câmara Municipal. Posteriormente, nós fizemos uma reunião na administração. E ontem nós tivemos uma reunião técnica importante em que participaram os representantes da Casa de Leis, do governo municipal e também do sindicato. Isso ontem? Isso ontem. E eu acho, e aquilo que foi deliberado na reunião, já na reunião anterior surgiu a ideia de que nós pudéssemos aproveitar uma legislação federal que acaba abrangendo todos os nossos funcionários federais. E é uma lei que valoriza individualmente. Nós observamos essa lei e o jurídico da Câmara, que inclusive foi um dos primeiros a trazer essa lei para que nós pudéssemos conhecer, né? Nós analisamos a lei juntamente também com os procuradores do município e também a Câmara Municipal e o sindicato. E é uma lei que valoriza individualmente, né? E ela pode ser aplicada a todos os nossos servidores. Em suma,
dá para voltar o prêmio incentivo nas mesmas condições ou incorporá-lo e, com isso, fazer com que ele rebaixe um pouco do seu valor cheio? Na verdade, é uma valorização individual, né? É uma valorização e é uma legislação que você pode aplicar tanto aos servidores da ativa, como também aos nossos aposentados. Os aposentados já têm direito de lei, não é isso? Isso, uma valorização, a valorização individual pecuniária. É uma lei federal, né, que já cuida do funcionalismo da esfera federal e é uma lei que vai ser adaptada. Eu acho que é um caminho excelente. Nós analisamos todos os pontos da lei e essa lei cabe perfeitamente em substituição do prêmio incentivo. Bom, deixe-me reportar ao que ficou constatado na ação do procurador. Ele disse que, e a Justiça assim também entendeu, que quando se colocou o prêmio incentivo em vigor, não se colocou a forma de o servidor conseguir esse prêmio para ele. Quer dizer, de uma forma horizontal, deu-se àqueles que aqui estavam, mas não se deu a oportunidade para os outros que quisessem, ao depois, atingirem também ao patamar do recebimento do prêmio incentivo. É isso? Então, é importante que essa lei federal, até hoje, não se arguiu nenhuma inconstitucionalidade em relação a essa lei. Está sendo praticada. É uma lei que está hoje na sua vigência plena. Então, inclusive, pelas análises iniciais que nós já fizemos, ela vai resolver o problema do prêmio incentivo. Então, é uma mensagem importante, porque mesmo que a Prefeitura está tomando e também a Câmara Municipal fazendo os recursos que são necessários fazer, porém, nós já visualizamos... Uma outra saída, plano B. Uma saída, um plano B, e eu acho que o funcionalismo pode ficar tranquilo, que nós estamos do caminho muito próximos. Eu acho que essa lei vai efetivamente resolver o problema definitivo do prêmio incentivo. Então essa notícia é boa, esse projeto, essa minuta de projeto já está pronta, né? E nós devemos, com certeza, já nos próximos dias, intensificar um pouco mais nesse estudo, mas eu já vejo como muito positivo essa legislação federal vai caber e vai resolver efetivamente a questão do prêmio incentivo ao funcionalismo municipal, com certeza. Tem que se fazer uma coisa, tem que se preparar uma lei, encaminhá-la à Câmara para que possa ser aprovada. Enquanto isso, os recursos garantem a continuidade do pagamento pela Prefeitura, não é isso? Com certeza. E o importante de tudo isso, Boradini, é que nós estamos construindo governo, sindicato e Câmara Municipal. Então, não vejo que tenhamos dificuldade, havendo consenso em relação a isso. A comissão está bastante otimista, estamos analisando todos os aspectos da legislação, mas eu acho que está praticamente resolvida essa questão. Eu vejo que essa lei, pelo tudo que o nosso jurídico também avaliou, é uma lei que cabe bem ao município, ela consegue atingir os nossos servidores aposentados, que também têm direito ao prêmio incentivo. Então, ela resolve o problema das aposentadorias, resolve o problema dos servidores da ativa, resolve o problema dos médicos, dentistas, enfim. Ela vai, com certeza, ser a solução em relação ao prêmio incentivo e vai tranquilizar todos os nossos servidores públicos municipais de Ribeirão Preto, com certeza. Bom, Laerte, outra coisa que a gente está, assim, preocupado é com relação ao DAERP, principalmente porque houve uma tomada de posição do meu amigo Afonso Reis Duarte, numa hora crítica, uma hora que estava faltando água. Não é faltar água, estava com dificuldade de distribuí-la, tá certo? E você está em entendimento com eles também lá? Na verdade, o DAERP vem passando por uma transformação. O DAERP é um órgão que, ao longo dos últimos anos, sofre por falta de investimento. O sindicato fez uma luta muito grande, inclusive... E também de outras cositas mais morais. Na última administração, que sofreu um processo de gestão, né, e um processo de investimento. Mas o sindicato cobrou muito e o DAERP, por força, inclusive, de pressão nossa, real, né, e também dos trabalhadores,
Porque é importante, diferente de outros setores, Monadinho, os trabalhadores do DAERP, eles têm um amor muito grande, né? Eles vestem, de fato, a camisa. Então, críticas quando são feitas aos servidores do DAERP são feitas por pessoas que talvez desconhecem a realidade daquele departamento. É complicado, não é? Às vezes, as críticas que foram feitas até no passado, quando os servidores iam para fazer um reparo na rede, e não tinha como fazer esse reparo, porque a rede toda danificada, você conserta um pedaço, o outro não suporta a pressão da água, tem a rede muito antiga, que não foi feita uma manutenção, depois com certeza os gestores do DAERP vão falar aqui sobre essa questão, né, com mais particularidade, mas é um processo que deveria ter sido tomado há mais de 20 anos, ou seja, já buscar fazer uma correção nessa rede muito antiga. Você está em entendimento com eles? Nós temos, através do departamento do DAERP, nós fizemos diversas reuniões, tem algumas propostas de alterações de turno de trabalho, temos uma situação também pendente em relação aos nossos operadores de sistema, e nós estamos conversando muito, porque eu acho que todas as mudanças propostas pela sua diretoria, ela tem que ser feita através do diálogo. E é isso que o sindicato está tentando resolver. Temos conversado muito com toda a diretoria técnica e também com a superintendência, para que a gente possa trazer aquele ambiente uma condição de harmonia. Você acha que até amanhã tem alguma solução? Nós já temos, inclusive, uma reunião marcada para amanhã às 9 horas. Estaremos reunidos com o departamento jurídico do sindicato e também do DAERP. Tem algumas leis que estão sendo construídas para que possa resolver o problema de gratificações, turno de trabalho também, uma legislação específica. Precisamos fazer um acordo coletivo em relação à implantação da jornada 12/36, que é uma das propostas também da sua diretoria. E vamos fazer uma assembleia com os trabalhadores. Havendo a concordância desses trabalhadores, a gente consegue fazer de uma forma bem harmoniosa. Agora, é lógico que tudo, e eu tenho colocado isso nas reuniões, o DAERP pode fazer de forma impositiva, porém, vai ter do outro lado o sindicato, juntamente com os trabalhadores, e aquilo que infringir a legislação, nós estamos prontos para tomar as medidas. Porém, eu acho que é importante nós construirmos através do diálogo. Esse tem sido um papel importante que o sindicato está fazendo. Nós temos buscado resolver as questões através do diálogo com a administração direta e também com os demais segmentos da administração. E o DAERP é um exemplo disso, que só no último mês nós fizemos mais de 4 reuniões. Então é importante. Então, amanhã tem uma. Amanhã tem uma reunião importante, tem algumas situações pendentes em relação a turno de trabalho, como fica a questão do 12/36, a categoria está aguardando um posicionamento oficial da diretoria do DAERP sobre essas questões e estaremos reunidos amanhã juntamente com o departamento jurídico do sindicato e também do DAERP e esperamos, porque nós ficamos de construir também, o DAERP ficou de apresentar uma proposta para acertar algumas questões relacionadas a gratificações e eu espero que nessa reunião de amanhã possamos sair com notícias importantes e que nós possamos acalmar e trazer a tranquilidade àquelas equipes. O DAERP presta um serviço muito importante, de muita relevância à nossa comunidade e o sindicato quer, com certeza, buscar de uma forma bem tranquila, trazer a harmonia, buscar a valorização daqueles profissionais para que nós possamos, lá na ponta, prestar um serviço de qualidade à nossa população. Esse é o papel nosso e o sindicato busca, sim, minimizar essas questões e esperamos que na reunião de amanhã nós possamos ter aí novidades boas, né, para que nós possamos, posteriormente, fazer uma reunião e conversar com as equipes e com todos os nossos trabalhadores do DAERP. Agora, só uma perguntinha que eu fui perguntado hoje, quando eu estava fazendo uma compra aí. Virou um servidor e falou assim, e o 5.15? O primeiro precisa resolver o 28.25. Nós temos a expectativa de que nós possamos aí fazer a homologação desse processo. Agora, nós temos essa dificuldade do 1055, quando o governo interrompeu o pagamento das parcelas, trouxe toda essa dificuldade, mas esperamos muito em breve ter a condição de homologar esse acordo. Existe um número bastante expressivo de pessoas que estão aguardando aí efetivamente receber os valores relacionados ao 5.15 e o sindicato, com certeza, nós vamos também resolver o problema desse processo, né,
para que a gente possa também colocar dinheiro no bolso dos nossos trabalhadores, porque esse é o nosso papel, Morandir. Perfeito. Muito obrigado, Laerte. Eu que agradeço o espaço aqui no seu programa, Morandir. Espero a próxima semana estar aqui de novo com notícias a hora que você importantes. quiser. Eu acho que tem várias Se coisas. quiser amanhã também é importante. Assim que nós tivermos novidades em relação a essa reunião do DAERP, também estaremos aqui para trazer um pouco de informação. E a questão do prêmio incentivo também, eu acho que estamos bem próximos de resolver efetivamente essa situação, que tranquiliza todos os nossos servidores, e eu acho que nos próximos dias teremos mais novidades e boas, espero. Obrigado, Laerte. Carlos Augusto, presidente do Sindicato de Servidores Municipais. Daqui a pouco vou entrevistar um engenheiro do DAERP. Ele teve bastante importância lá em São José do Rio Preto. Valdo Villani Júnior, diretor técnico. Depois do intervalo, já já. O Buffet Lona Branca oferece o espaço ideal e a garantia dos melhores serviços para que seu evento seja um sucesso. Espaço amplo e diferenciado para proporcionar mais conforto para convidados em qualquer tipo de evento, social, corporativo e festas infantis. E o cardápio de qualidade incomparável, com muito requinte, marcas registradas do Buffet Lona Branca. Não importa o ingrediente de cada prato, o que vale é a praticidade de cada receita e o carinho com cada detalhe. Separe lápis e papel. Tem mais ideias surpreendentes para esse novo ano. Com certeza é este amor que tenho pela culinária que me permite criar novidades a cada dia para que você possa cuidar da sua família com muito amor. TV Mais, a nossa paixão por Ribeirão só aumenta. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Engenheiro Valdo Villani Júnior, boa tarde. Boa tarde, Landino. Engenheiro, o senhor veio de São José do Rio Preto, certo? Sim. Lá o senhor montou o SAEMA, é isso? O SEMAI. SEMAI. Em 2001, É uma troca nós de transformamos o Departamento de Água e Esgotos em Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgotos. Bom, lá é uma peculiaridade diferente, né? Lá vocês têm lagoas para suprir e tal, poços artesianos, semi-artesianos. Tem também, não? Tem. O sistema lá é dividido em 3 sistemas de abastecimento. Nós temos o sistema Guarani, o sistema Bauru, que são, É o aquífero lá. que é o aquífero, que são os 2 aquíferos subterrâneos, e temos 30% atendido por captação superficial. E ele é feito rodízio entre eles. Está se chegando agora no limite da capacidade dos 3 aquíferos, está se buscando agora no Rio Grande a suplementação para os próximos 50 plano anos. B, né? Sim, todos nós temos que ter plano B, porque senão você perde um, você fica com problema de abastecimento. Agora eu pergunto assim, qual é a população de São José do Rio Preto hoje? Hoje, população fixa por volta de 470 mil habitantes, mas nós temos uma característica, mesma característica de Ribeirão, entre 60 e 80 mil habitantes dia, nós temos a população flutuante que vem visitar a Saúde cidade. e... Saúde, comércio. Ribeirão Preto tem a Estudo. mesma, exatamente, tem a mesma capacidade. Aqui nós estimamos entre 80 e 110 mil habitantes flutuantes que venham para ser atendidos em Ribeirão. Bom, a história do DAERP você já deve ter se inteirado, desde o tempo em que era uma empresa particular, nunca se fez um mapeamento
das extensões das redes, nem de esgoto, nem de água, nem de nada. E, obviamente, que isso ficava como se fora um seguro-desemprego para aqueles que estavam lá. Exatamente. Porque ninguém passava para o outro aquilo que poderia servir de motivo para ele ser mandado embora. Isso foi, sim, naquela época. Depois, quando Ribeirão Preto passou a assumir a direção, não era da ERP, era DAIT, era DAE. Depois passou a DAIT, que era serviço de telefonia também, que aí então embananou tudo. Eu nunca vi serviço de telefonia com serviço de água. Bom, eu sei que isso tudo deu problemas. E aí houve a cisão com a CETERP e o DAERP ficou com a sua função precípua. Aí o que aconteceu? Nós ficamos com alguns tipos de fornecimento de água heterodoxos, né? Era poço semertesiano, era o Vascão, que vinha da medicina, que era de mina, certo? E o resto era poço semertesiano mesmo, mas sem que houvesse uma harmonização da distribuição. Tudo ficava na pendência de se saber girar vamos dizer, as válvulas, né, os registros, para um lado, para outro, e aí ficava na mão de quem fazia essas manobras. É o que eu chamo hoje de motorista de volante. Porque é um volante que você coloca lá. Exatamente. E outra coisa, também, não estou dizendo que haja isso, mas se houvesse uma vontade de alguém, mesmo que não fosse funcionário, de boicotar, ele quebrava um registro de gaveta que ia te deixar com problemas por muito tempo e só resolvido com a geofonagem, que demorava um tantão de tempo. Então, eu vou voltar um pouquinho na Sim. história e vou te dizer, eu tenho 42 anos de atividade na área de saneamento. Sou engenheiro civil, engenheiro de segurança, sou mestre em administração, mestre em economia, doutor em engenharia, sou professor da Universidade de Stuttgart e da Universidade Politécnica da Catalunha, da Catalunha Tech. No entanto, que eu vim diretamente da Catalunha para cá, de Barcelona para cá, a convite do nosso prefeito e do Afonso, para fazer o que nós estamos fazendo aqui. Pra você ter uma ideia, eu trouxe aqui o último grande estudo que Ribeirão Preto teve. Que ano que foi? 1986. Antes nós tivemos um com os engenheiros israelenses. E o que Não acontece? sei se vocês têm lá. Temos. Tem. Eu já dei uma olhada. O que acontece? Esse grande estudo, se você começar a ler o que está descrito aqui e olhar para a realidade de hoje, não mudou nada. Os problemas são os mesmos de lá para cá. E quais Então são o os estudo motivos? ficou sendo a água de flor laranjeira, não fede nem Exatamente, cheira. não fede nem cheira. Com isso, as administrações que passaram não olharam para esse estudo. E o que acontece? Devido às condições, quando eu recebi o convite, eu estou aqui há 5 meses, cheguei aqui no dia 2 de maio. Quando eu recebi o convite, eu só aceitei o convite porque, para mim, vai ser mais um livro que eu vou escrever mostrando que o saneamento, quando bem gerido, ele é altamente eficaz. E as regras estão aonde? Na governança do sistema. Então, ela passa por todas as áreas. A governança técnica, a governança política, a governança tarifária, a governança de tecnologia, e assim você tem um sistema harmônico. Neste caso, Ribeirão Preto ficou, ao longo da sua história, atendido por 2 grandes mananciais. Lá em 1905, o primeiro sistema de distribuição de água conseguido através de financiamento, porque aqui tinha-se uma crise de malária, foi exatamente esse que você disse aí, que vinha lá da medicina lá do Vascão, até absorver e ser reservado aonde? No reservatório do Junqueira, que está em funcionamento hoje e perfeitamente operante, e depois no Schmidt. A partir daí, os sistemas foram, a cidade foi crescendo e os sistemas de abastecimento sempre correndo atrás do crescimento da cidade e do déficit de abastecimento para que fosse atendido. Sem previsão. Então, Sem por exemplo, previsão. uma pequena rua era aberta, ninguém tinha assim a previsão de quanto aquilo ia explodir. Exatamente. Modificar. Tem Então, algumas ruas que tem um canto desse tamanhozinho e foram colocando casas. Exatamente. Aí vai faltar, né? No sistema construído, a cidade até o momento foi feita assim. Este plano é o único plano que a gente chama de plano diretor de abastecimento que eu tenho notícia no DAERP.
O anterior é de 1970, 70 e alguma coisa, feito pelos israelenses, mas ele foi ultrapassado por este. E de lá para cá Mas não os se israelenses fez. também não tinham muita coisa. Não tinha. E a mesma dificuldade. Ele mais foi traçar um perfil geológico. Exatamente. A questão maior aqui nossa está no Eu acompanhei planejamento. esse estudo. Tá. A questão maior nossa é a questão do planejamento e do atendimento. Para você ter uma ideia, já em 1986, o estudo dizia que Ribeirão Preto perdia 65% da água que colocava na rede. Hoje, nos estudos que nós fizemos, nós perdemos quanto? 42? 50? 39. mais. 39. Dá mais. Só que aí tem uma perda que é chamada perda aparente, que é a parte comercial, correto? Que acaba que não chega. Fora o roubo. É. Que é roubo, Então, é roubo. Vamos falar, exatamente. perda comercial é um caninho que vai para cima, para o idômetro, e embaixo vai um canão para a piscina. Exatamente. Então isso tem ainda. O que nós, ao chegar aqui, o que nós fizemos? Como Primeira também coisa. temos muitos poços, certo? Que são abertos clandestinamente. Com certeza. Então, Que sangram o aquífero. com certeza. Então, o que nós fizemos, as primeiras ações que nós tomamos ao chegar aqui, Morandini, foi mapear o sistema e verificar. Nós temos isto na mão, porque nenhum engenheiro trabalha sem mapa, sem cadastro. Nós não temos. Então, a primeira ação que nós estamos fazendo, nós estamos criar a infraestrutura. É difícil. É muito difícil. Porque isso primeiro, leva algum tempo. Os bairros mais antigos têm que trocar toda a rede. A questão de troca da rede nós estamos analisando também. Ou Então, você pode colocar outra paralela. a questão aí vai ser analisada em função de uma série de fatores. Primeiro é saber aonde essas redes estão indo, de onde elas saem, para onde elas vão. E desde o início, o sistema aqui está completamente invertido. Porque você tira do poço, injeta na rede, se sobrar água, sobe no reservatório. Isso é contra a lei da gravidade, que é de cima para baixo. Eles entenderam errado, dizendo que eu queria mudar a lei da gravidade, ao contrário. E o Eu grande- quero voltar à lei da gravidade no sistema de abastecimento. Mas aí é o seguinte, o que se tem muito aqui, e a gente sempre viu isso, é que os reservatórios são construídos em áreas mais altas, Isso. por causa da lei da gravidade. Exatamente. E aí o que acontece? Quando você coloca lá em cima, ela desce direto quando você abre para as partes mais baixas. Obviamente. E a rede só vai estar abastecendo outras partes mais altas do morro. Isso chama-se setorização, Morandini. Isso, eu sei. É dividindo as Anel de questões. circulação, setorização. Setorização. É exato. Que Então- é o anel de circulação que eles vão colocando em cada... Veja bem, o que E que tem acontece? por isso que todo mundo fala, quando mora perto da caixa d'água, fala, eu moro perto da caixa d'água Eu e tenho não vários tenho água. exemplos. Eu tenho vários exemplos. A questão maior aqui, então, voltando um pouquinho na história. A questão maior é que esse sistema foi inventado desde a década de 70, 80, por quê? Por falta de investimento. Então é muito mais fácil você furar um poço. Aqui só com se uma retirou bomba. da ERP, nunca se investiu. E o que acontece? Eu fui pegar a história, os investimentos giram na ordem de 1 a 2,5% no máximo ao ano da arrecadação. O mínimo para você manter um sistema bem funcionando e bem adequado é 20% a 25%. Mas também pudera, quando o da ERP tinha capacidade de fazer esse investimento, inventaram de passar o lixo para ele coletar e pagar. Ué, O que eu chamo isso? Ingerência política e populismo tarifário. Essas duas questões são problemáticas. Então, voltando aqui na nossa ação. A primeira coisa que nós fizemos, então, foi conhecer o sistema para verificar o que se tinha. O segundo, atacar naquelas áreas críticas, aonde você tem desabastecimento constante. Para você ter uma ideia, nós temos 192.024 ligações cadastradas e funcionando hoje. Destas, nós temos, no máximo, 1.000 a 1.200 que sofrem desabastecimento em determinados períodos do dia ou em determinados períodos vai da aguentar a hora. dona de casa dessas 1.000 e pouco. Vai. Eu conheço. Então, o que acontece? Quais são as regiões? São as regiões, as mesmas regiões que o estudo de 1986 falava e o estudo dos israelenses também falava. Mas aí também tem uma outra coisa, estou te falando, a rede foi deficitariamente calculada. Jogava-se para atender uma casa num bairro, mas não se colocava uma rede para no futuro atender a todas. E aí, veja bem, olhando para o estudo de 1986, ele alertava a questão que as chamadas redes primárias, que são as grandes abastecedoras, eram deficitárias na ordem de 16%. Hoje, com toda essa cidade, com 680 mil habitantes fixos e mais de 2.000 quilômetros, precisamente nós temos 2.200 e alguma coisinha,
de rede de distribuição. Eu não tenho 12%. Então, quais são as ações que nós estamos fazendo? Identificando esses pontos críticos, revertendo, no caso. Vou dar um exemplo aqui do nosso lado, do lado do estúdio. Nós temos aqui o Cateto, do lado direito, e do lado esquerdo nós temos o Jardim Paulistano. Correto? O Iguape com 13 de maio. Existe uma situação que existe a interligação dos dois e tem uma faixa de 2 quarteirões que ninguém sabe de que lado que vem a água. E aí você tem o Cateto com baixa reservação ou quase nada. Cachorro que e tem o dois Paulista... donos morre de fome. Exatamente. É cachorro é o que que tem está dois, acontecendo. não vai morrer de sede. Bom, o que nós fizemos? Para você ter uma ideia, Molandini, nos últimos 15, 20 dias, a gente tem feito, nós fizemos quase 2 quilômetros de redes para quebrar essas questões nos últimos 60 dias. E atacando exatamente esses pontos. Nós temos situações em que já está perfeitamente regularizado. Eu quero saber o seguinte, Então diga, Valdo. Quero saber, Valdo Villani, não é isso? Exatamente. Saber o seguinte, quando que nós vamos responder para essa dona de casa, ó, você vai ter água? Nestes casos, são 7 bairros que têm esses problemas. 5 eu já resolvi. Quais são? Vou até pegar aqui no meu... É, Jardim Paiva, sim, lá embaixo. Lá na... Jardim Paiva, Lá na Jardim Verde. Paulista, Aqui. aqui. City Ribeirão. Mas não resolveu aqui, não. Não, aqui eu tenho 22 pontos que ainda a gente está fazendo intervenções. Para você ter uma ideia, aqui nós voltamos a lei da gravidade a funcionar, porque as elevatórias Fizeram uma religação. Nós fizemos a Eu religação acompanhei, do... eu acompanhei. Você viu lá, né? Filmeio. Isso. Então, todo esse trecho dá quase 1,5 km. Sim. Nós trouxemos no sistema de abastecimento e 2 reservatórios nós estamos indo. Só que aquela história, é uma agulha no palheiro. Eu preciso achar. Hoje, tem-se notícia de 2.000 registros na cidade como um todo. Então, eu estou procurando o registro, achando. Aqui você vê, logo aqui né, na Rua Procópio ali, que é uma situação que é exatamente onde o Cateto... É aqui, a 3 quadras daqui, eu não me lembro o nome da O rua. Iguape, tem a Itapira. Nessa regiãozinha são 3 quadras. Nós fizemos as medições e tem uma delas aqui, até vou fazer uma propaganda, no Bar do Kiko ali, na esquina da lanchonete do Kiko, com a 13 de maio. Aí estava procurando ali. Ali não é no Hot Point? No Hot Point, exatamente. Naquela esquina, achei um registro que nunca apareceu em mapa nenhum. Eu vi que vocês fizeram uma construção de uma caixa. Isso. Então, exatamente, aquela rua, ela é exatamente o centro divisor dos 2 sistemas. Então, eu estou cortando e desligando os sistemas. Vou deixar um ponto de interligação, mas não como fizeram no passado. Toda a esquina está interligada. Eu vou ter um ponto de interligação por cima. Se eu precisar de abastecer de um lado para o outro... Se precisar de um bombeiro, precisa ter Eu tenho os hidrantes lá. Então, continuando. Na City Ribeirão. City Ribeirão, logo que eu cheguei em maio, era um problema. Por quê? Porque ela estava ali com o Botânico integrada. Então, ia lá um motorista de registro e virava o registro, faltava água na City. Virava o registro, faltava água no Jardim Botânico. Um quarto de virada dá problema. E aí, um pouco mais. Na região do Monte Alegre, cidade universitária, também já fizemos a questão do Sumarézinho. No Sumaré e Alto da Boa Vista, outra intervenção. Ali tem água. Alto da Boa Vista tem falta d'água constante. Mas o interessante é que é o seguinte, o sistema produtor dali é bom. E você sabe o que acontece? A produção é boa, mas é a distribuição. Mas a distribuição é ruim, sabe por quê? Alguém, lá num passado distante, ou talvez não muito distante, integrou esse com o Alto da Boa Vista com o Sumaré. O que aconteceu? Você tira a água de um lado e leva para o outro sem ter o controle. Uma outra coisa, eu sempre digo o seguinte, Ribeirão Preto, os tubos são assim, ponta e bolsa. Você tem então a bolsa aqui, o sistema funciona da ponta para a bolsa. E a água flui da ponta para a bolsa. Aqui em Ribeirão, não sabe o jeito que vai. Ou se vem da ponta para a bolsa ou da bolsa para a ponta, não tem. Quando você vem no sentido contrário, ele quebra, por causa da pressão. Bom, com isso... Aliás, fora os boosters que colocaram aí. Exatamente, aí você aumenta a pressão, ele faz o quê? Ele quebra. Bom, então nós estamos fazendo o quê? Procurando o sentido da água, invertendo todas essas questões. Nós temos redes aí, eu vou dizer um exemplo no Paiva, que é agora a semana passada. Está perto
Lá em cima, Planalto Verde. Planalto Naquela Verde. região. Então, o reservatório estava... Paulo Romeu, Isso. A 300 metros do reservatório, acontecia isso. Vinha lá embaixo do poço, subia, se sobrava, ia no reservatório do Paiva. E esta região aqui em cima, 3 quadras, Ficava sem água. estava sem água. O que nós fizemos? Ligamos do reservatório essas redes aqui para abastecer, para o circuito fechar, e desligamos lá embaixo e ligamos direto no reservatório. Milagrosamente voltou água nessas questões. E aí, o mais interessante, nós estávamos assentando as redes e os nossos servidores, de onde que vem a água? Do reservatório para a casa. Eles estavam assentando ao contrário. Sabe por quê? Costume. Costumes antigos acabam virando lei, a princípio válidos, depois inválidos. Quando a questão é controversa, cautela abundante não prejudica. Isso Quando quem abunda, falou... Nossa, ele diz o latim. Então eu diria o seguinte, vetusta vinci infini legis obtinete, ab initio valid, post invalid, vexata quaestians abundans cautela non Aí você vai nocere. falar o... Sabe quem falava isso? Iulius Sextus Frontinus, o curator aquário dos aquedutos romanos, em 92 depois de Cristo, que escreveu o Que, primeiro aliás, tratado. Os aquedutos mais perfeitos. E você sabe quanto que perdia de água nos aquedutos? Nada. 10% daquilo que se Faz produzia. nada. E eram feitos como sem cimento, sem nada. Exatamente. Com a sobreposição São de de pedras. pedras. Portanto, nós precisamos ensinar a esse pessoal nosso as técnicas. Está aí também a defasagem. Só para seu conhecimento, eu estudei latim, viu? Ah, que bom, ótimo. E eu li o Aqueductus Urbis Romae em latim para poder entender o que o Frontino passou quando assumiu aquilo. Bom, a outra região é o Parque Ribeirão. Sim. Também atuamos Ali lá. também começou tudo errado, né? Exatamente. Nós fizemos alteração no sistema dos reservatórios do Quinzinho Junqueira, na área central. Para você ter uma ideia, 4 poços iam lá. E cada um entrando por um lado. Nós tivemos que fazer uma intervenção muito grande ali, perto do Amador Bueno, próximo ao DAERP, e a água não parava. Fomos descobrir que tinha um poço do outro lado da Avenida Junqueira, que mandava água para cá e ninguém sabia. Para onde ia também. Não. Como aqui na Lagoinha. Vocês encontraram Sim. uma doutora jogando na água pluvial. Aquele caso foi emblemático, depois nós vamos falar dele. E nós tivemos a reforma do elevador, da elevação do matador. Então, quais eram os 3 grandes custos que eu encontrei aqui logo na primeira análise? Pessoal, representava 50% dos nossos custos. Energia elétrica, 30%, 34%. Vamos aumentar mais agora. E aí, sabe o que nós fizemos? E o restante atendia lá 12%, 15%. Não sobrava dinheiro para investimento. O que nós fizemos? A primeira coisa que nós fizemos foi legalizar todas as condições em cada uma das áreas. Segundo, olhar, nós tínhamos 17 megawatts de potência instalada de bomba. Era muita potência para pouco serviço. Para você ter uma ideia, ontem mesmo nós trocamos uma bomba aqui do NAERP. A bomba instalada lá era de 110 HPs. É mais cara, não é? É muito mais cara. Com uma bomba de 50, Não, só para Morandini, saber, é mais cara, né? com uma bomba de 50 HP, Morandini, eu tirei muito mais água. Eu dobrei a quantidade de água. Então aquela bomba de 110 tirava 50 metros cúbicos. Você tem outro lugar para colocá-la, não? Sim. Não, e essa bomba nós mandamos para reforma, para repotencialização e Ponte modernização. Azul, não? Não, aqui mesmo, nós fazemos aqui mesmo nas nossas oficinas. Então eu tirei essa bomba, tirei uma de 110 HP, pus uma de 50 HP, a água que tirava era 50, passei para 98 e com a metade da energia. Com isso nós já repotencializamos Sabe o que 34. está faltando para vocês? Comunicação. É a primeira vez Quem que trabalha muito às vezes não consegue. Não é isso, não é isso. Né? Hoje o povo quer satisfação. Se o povo não sabe que estão trabalhando nesse bairro aqui do Jardim Paulista, para que você encontrou um registro que não tinha no mapa, quer dizer, ele vai saber entender. E por isso que não tinha água. Então, o que tem que fazer? Eu tenho falado para o Elinho. Faltou água, comunique-se. Comunique, porque quando você sabe que houve um problema, você já sabe que não é por falta de boa vontade. E nem porque alguém está boicotando. Não estou dizendo que exista. Estou dizendo que. Tá? Existe, sabe que existe, mas não era o presente momento. O que eu digo para você é o seguinte, os nossos servidores são os heróis, sabe por quê? Eles foram colocados para fazer o serviço de forma tal que, sem treinamento, sem orientação,
E eles estão fazendo até hoje. E sabe por usos e costumes. Usos e costumes, exatamente. Bom, para que a população entenda. Em 2016, nós tivemos, no mês de setembro, 1.100 reclamações na cidade como um todo. E agora, em 2017, nós temos 930. Nós já Não mudou muito também, não. Não, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, não foi só atender a reclamação, nós fomos lá atender o problema e resolver o problema. Para você ter uma ideia, no dia de hoje, sabe quantas reclamações eu tenho até agora, ao meio-dia? 2. E não está chovendo. E não está chovendo. Eu já passei por São Paulo, mas vazamento. Hoje, logo cedo, eu passei. Ah, vazamento, isso não vai. Isso eu só vou conseguir Passei parar o logo dia que cedo, eu fizer uma nova porque meu Ribeirão. programa é um para-raio. E o que eu quero completar a nossa conversa aqui? O que nós estamos fazendo é exatamente trazer o DAEP, da Idade da Pedra, para 2017. Se nós estamos errando na comunicação, ótimo, errando, vocês faltando. nos ajudam. Faltando. Ótimo, porque vocês estão nos ajudando a comunicar. E tem mais, nós estamos trabalhando diuturnamente, a nossa equipe está na rua, nós estamos das 7 horas da manhã às 23 horas na rua, nós temos equipe de plantão de segunda a segunda, estamos atendendo. E outra, temos deficiências em alguns serviços? Sim. E vou te dizer mais, nós já conseguimos baixar custos de energia elétrica, já conseguimos baixar custos gerais, começamos então a reaparelhamento do DAEP, que isso vai ser motivo no final do ano da gente conversar com mais detalhes. E o mais importante, nós começamos a trazer o DAEP às condições de 2017, olhando para 2017 e olhando para a cidade como um todo. E te digo Só mais. aumentando a água para o povo agora, que o povo está desmilinguido. A questão não é nem essa, esse é um assunto para depois. Mas o que acontece? Tendo água, até você pode conversar. Sim, mas precisa ter água. Primeiro nós precisamos colocar água nas torneiras e regularizar o abastecimento. Para que depois a gente faça outras ações. O importante é o nosso foco agora, o prefeito e o nosso superintendente têm nos dado apoio, a população está nos apoiando. Eu tenho ido, Morandini, não sei se os anteriores fizeram, mas eu costumo fazer isso. Eu vou a todos os casos em que há necessidade de conversar com o morador. Sim. O morador tem ido ao DAEP, nós temos atendido a todos. Olha, Waldo, foi um prazer muito grande Igualmente. falar com você. E você era um estranho aqui, uma ave rara, né? Caiu de paraquedas, sentou na janelinha e todo mundo que estava pensando que você fosse chutar o pênalti, né? Então, a gente estava aí para querer saber. Realmente você tem gabarito para atender, tendo condições de apoio, você chega lá. Mas eu estou falando para o Elinho que há necessidade de comunicação. E a comunicação é para o povo ter a contrapartida daquilo que ele paga. Obrigado, Waldo. Obrigado, um bom dia para você. Obrigado, Elinho. Obrigado a você, telespectador. Até amanhã. Larga a brasa na TV.